Aqui no RBV Notícias, nós recebemos a presença do Luiz Carlos Bondix, professor, pesquisador, também secretário municipal, mas o assunto de hoje é cesta básica. Luiz, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, João, boa tarde, ouvintes, o pessoal que nos acompanha. Estamos aqui para apresentar um pouquinho mais a história e a continuidade desse projeto de pesquisa realizado aqui em Videira. Há quase 9 anos, né? Estamos entrando no 9º ano, começou esse trabalho de levantamento dos valores da cesta básica aqui no município de Videira. Luiz, como é que foi a ideia de começar esse trabalho e o que você tem verificado ao longo desses últimos anos? Bom, a minha formação acadêmica é em economia, então sempre fui interessado neste tema, nesse desenvolvimento. No início de 2016, a gente fazia parte da universidade, aqui da UNOESC, e nós inscrevemos um projeto junto à reitoria, que era para nós tentarmos conhecer um pouquinho mais o nosso município através de dados econômicos. E a gente queria fazer pesquisas pontuais ou pesquisas que pudessem ter um comparativo, então, depois com outros órgãos, outras situações. E surgiu na oportunidade a questão da cesta básica, ou seja, como é que o cidadão videirense, em especial, o trabalhador daqui, quanto que ele gasta, que produtos realmente ele mais utiliza e por que desse histórico todo. E aí nós começamos a estudar um pouquinho mais essa temática, identificamos que existe um trabalho no Brasil sendo conduzido pelo DIEESE, que ele é um departamento intersindical lá de São Paulo, e que eles fazem uma pesquisa em todas as capitais do país. Certo. Então nós já teríamos um parâmetro, a nossa capital da uva aqui também para ter essa sequência. Aprofundamos o tema, verificamos isso, as condições, né? E nós criamos adaptamos metodologia para fazer esse acompanhamento mensal, então, nos supermercados aqui da cidade. Agora, Luiz, porque a cesta básica ela é composta por 13 itens. Como é que ele é definido, esses itens que compõem a cesta? Isso, o primeiro desafio foi justamente esse, saber o que itens, que identificação nós temos para isso. Um decreto nacional que criou o salário mínimo lá em 1938 ainda, tinha indicado no decreto a condição de que um trabalhador ele necessitaria em torno de 2.000 calorias diárias para um trabalhador adulto nessa condição. E aí eles elencaram todos os nutrientes, os componentes que são necessários e chegou a 13 produtos que a gente tem. Aí nessa questão nós temos o açúcar, o arroz, a banana, a batata, o café, a carne, a farinha de trigo, o feijão, o leite, a manteiga, o óleo de soja, o pão francês e o tomate. Definiram esses 13 produtos, definiram as quantidades de consumo mensal indicado para cada um deles que pudesse garantir essas 2.000 calorias por dia. Pegamos essa planilha, adaptamos por aqui e aí nós selecionamos. Na época, inclusive, nós visitávamos 15 supermercados aqui de Videira. Certo. Em todos os bairros. Nós nos locomovíamos desde o Rio das Pedras até o Amarante, né? Continua esses mesmos estabelecimentos ou mudou? Não, com a evolução do tempo também, lá em 2016, a gente não tinha ainda as grandes redes atendendo aqui, em que você tem uma concentração bem grande de consumidores nesses locais. E hoje nós pesquisamos em 8 supermercados. A primeira pesquisa nossa, lá em abril de 2016, apontou um valor de R$ 364 para a cesta básica que a gente tinha. E hoje? No mês de abril, passado que a gente fechou, 678. Então nós saímos de 364 para 678 nessa questão. Bom, isso aqui, ele te dá uma variação de 86%. Certo. Né? Então, quase que a gente chegou aí em dobrar nesses 8 anos completos, o 9º ano que a gente começa agora também de pesquisa. Mas a gente faz um comparativo, como essa cesta foi criada em cima do salário mínimo, aí eu também peguei. Vamos lá, quanto que era o salário mínimo na época? Lá em abril de 2016. Ele estava em R$ 880. Hoje, o salário mínimo, né, nacional é R$ 1.412. Essa variação deu 60%. Então, o que a primeira análise que a gente faz é justamente isso. Os alimentos,
eles subiram muito mais até do que o salário mínimo, lembrando que o salário mínimo também ele tem tentado ser corrigido acima da inflação que tem. Mas a inflação dos alimentos, ela está acelerando também. Ah, mas isso aqui é só em Videira? Não. No Brasil todo, né? A gente começa a fazer e tem para quem quiser alguma publicação também, nós temos sempre a rádio divulgando mensalmente as condições, mas a partir de agora, e até para marcar um pouquinho essa comemoração do aniversário dessa pesquisa, e como eu faço parte também do Conselho de Desenvolvimento aqui de Videira, e nós criamos dentro do Conselho, na página lá na internet, uma página de indicadores. E nós estamos postando, então, mensalmente, essa pesquisa. Qual é o endereço para que as pessoas possam acessar? www.codevivideira.com. Isso é tudo junto, então, né? Temos lá uma abinha como indicadores. E lá a gente está colocando assim um relatório mensal, não só da cesta básica, mas de todos os dados de Videira que a gente tem também. Lá quando nós começamos o trabalho lá em 2016, era das intenções de que a gente pudesse divulgar mais Videira através de indicadores. O Codevi tem esse papel, então nada mais justo do que a gente possa concentrar num único local essa situação também. Luiz, para a gente finalizar, esses 13 itens que hoje compõem a cesta, ele pode mudar? Quer dizer, já tem discussão aí para que possa ser acrescentado outros itens ou mudado o que já está aí? Nesse ano começou uma discussão justamente por conta do peso que os alimentos estão tendo nessa cesta e porque tem alguns produtos que já não tem mais um consumo como tinha lá há décadas passadas, e tem muita coisa hoje regionalizada. Existem estudos para essa divulgação, para essa questão. Não foi publicado nada ainda. Nós estamos observando, por enquanto, segue essa metodologia. Essa metodologia nós vamos nos mercados 2 vezes por mês, coletando o preço. Não é um único, porque você pega quando tem uma promoção e tal. E assim que sair a nova composição, nós vamos fazer essa divulgação também a partir disso. Mas uma dica para o pessoal é o seguinte, né? E pela experiência que nós acumulamos nesse tempo também. Pesquisa. A nossa intenção, a pesquisa, ela não tem a intenção de divulgar aonde que está mais barato. Certo. Não. O objetivo da pesquisa é identificar a média de evolução do comportamento de preços. Lá no site, quem acessar vai verificar isso. Nós comparamos com as capitais aqui do Sul. E claro que o valor em Porto Alegre, em Florianópolis, em Curitiba é bem maior que Videira. Nós temos relação a isso. O custo de vida lá também acaba sendo um pouquinho maior em relação a isso. Mas na hora que a gente coloca num gráfico desse tempo todo, a gente vê que o comportamento é bem similar. Se aumentou em Videira, pode ter certeza que nos outros também aumentou e vice-versa nessa condição pelo comportamento geral dos alimentos. Muito bem. Professor Luiz Carlos Bondix, economista, pesquisador e também secretário municipal aqui, trazendo essas informações. Obrigado pela entrevista. A gente agradece a oportunidade, sempre à disposição, e acessem qualquer dúvida, mantenha contato conosco.